Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, entrevista com Adriano Rodrigues, do Observatório Nacional. Na nossa pauta, a descoberta do novo sistema planetário TRAPPIST-1. 4 de abril de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa A Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento. E hoje, no destaque, entrevista com Adriano Rodrigues, do Observatório Nacional. Subida a Petrópolis hoje, você veio do Rio aqui justamente para dar essa entrevista para a gente. E antes de falar sobre o TRAPPIST-1, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória de carreira, sua formação e o que você faz hoje em dia. Bom dia a todos e todas. Uma pequena correção, eu sou do Observatório do Valongo. Do Valongo, desculpe. Que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E para falar um pouquinho da minha história como astrônomo, né, como cientista, eu comecei no Uruguai, sou formado em Física, fiz graduação em Física no Uruguai, aí passei para São Paulo, mudei para o Brasil, fui para São Paulo fazer doutorado em Astronomia. Na USP? Na USP. Comecei a trabalhar com sistemas planetários durante o meu projeto de doutorado, fiz pós-doc também na USP e no final de 2014 eu passei num concurso na UFRJ e estou no Observatório do Valongo até hoje. Adriano, é claro que a gente soube recentemente aí dessa descoberta desse novo sistema planetário, são 7 planetas. Agora, não é a primeira vez que descobre um planeta. Queria que você contasse um pouco desse processo de descoberta de planetas, quando isso começou, como é que nós estamos assim, em termos de quantos planetas hoje nós temos descobertos na nossa galáxia. Certo. Bom, a história começou em 1995, quando o primeiro planeta foi descoberto ao redor de uma estrela, orbitando, né? Uma estrela que não fosse o nosso Sol, né? Foi uma equipe de astrônomos suíços, em 95, e pouco mais de 20 anos depois, né? Hoje em dia, a gente tem uma lista de pouco mais de 3.000 planetas já confirmados, orbitando estrelas parecidas com o Sol, estrelas menores que o Sol, chamadas estrelas da sequência principal, né, que são estrelas que estão na meia-vida, digamos assim, né? E dentre esses 3.000 planetas tem uma vasta variedade, né, em termos de tamanhos, massas, configurações orbitais, etc. E a gente está conversando dos 3.000 que são confirmados como planetas. Certo. E outros tantos, queria que você desse esse número para a gente, de possíveis candidatos a planetas. Sim. Tem uma lista de quase 5.000 candidatos, né, a planetas. O que acontece é que não é tão simples determinar a existência de um planeta ao redor de uma estrela, né? Isso demanda uma certa análise, que demanda um certo tempo, né? E a partir daí é feita a confirmação. Então, temos ali 3.000 confirmados e uma lista de quase 5.000 candidatos a serem planetas. Bastante coisa. Agora, é uma curiosidade. Como é que se descobre um planeta? Quais são as técnicas assim que você possa falar assim, para o nosso público para a descoberta de um planeta? Bom, não é tão simples quanto a priori pode parecer, né? Não é simplesmente você pegar seu telescópio e olhar para o planeta, né? Observar o planeta. Não é visual. Não, a não ser em alguns casos raros, né? É difícil você olhar diretamente para o planeta. O que a gente vê é a estrela, né? A estrela hospedeira do planeta. Então, a partir de observações da estrela, a gente determina a existência de um planeta. Existem vários métodos de detecção, porém, tem um que sobressai, que é o método através do qual a maioria dos planetas tem sido descobertos. Chama método de trânsito. Então, a palavra em si já diz como é que o método funciona. Você tem a estrela, né, e alguma coisa passando na frente da estrela. Essa coisa que está passando na frente da estrela faz com que o brilho da estrela decaia com o tempo, né? É como se fosse um pequeno eclipse, né? Essa coisa que eu chamei é um planeta, né, que está orbitando a estrela. Então, a cada certo tempo, dependendo do período orbital, você tem o planeta passando em frente da estrela. Essa diminuição do brilho dá para medir, né, com aparelhos, né,
essa diminuição do brilho em função do tempo chama curva de luz. Então dá para observar essa diminuição do brilho e a partir daí é inferida a presença do planeta. Claro, quanto maior o planeta, maior vai ser, mas o eclipse, né? maior vai ser o eclipse, mais ele vai, né, ocultar a luz vinda da estrela. Então, através desse método, são descobertos a maioria dos planetas. Agora, assim, qual foi a importância dessa descoberta em particular? O que é essa descoberta do TRAPPIST-1? Porque foi manchete em vários jornais do mundo inteiro, destaque dos cientistas pela descoberta. O que trouxe de novo esse novo sistema planetário? Bom, a história começou, na verdade, não é novo, né? Esse sistema, em 2015, foi anunciado a descoberta de 3 planetas orbitando a estrela TRAPPIST-1. Tá? Só que aqueles 3 planetas, a princípio, não eram tão interessantes desde o ponto de vista astrobiológico, porque nenhum deles estava localizado na região de habitabilidade, que a gente chama, que é uma região a partir da qual o planeta poderia abrigar água líquida na sua superfície. Então, isso tem uma importância astrobiológica, né, para a formação de vida e tal. Só que em 2017, foi durante o Carnaval, inclusive, que foi anunciado, na verdade, a presença de mais 4 planetas. Então já havia sido descoberto esse sistema planetário antes. Sim. E agora completou. Okay. Completou com mais 4, então são 7. Então, o interessante é que desses 4 novos, né, descobertos, 3 deles estão localizados na região de habitabilidade. E, mais ainda, eles são similares à Terra em tamanho. Então, temos 3 planetas similares à Terra em tamanho, localizados na região de habitabilidade do sistema planetário. Então, a princípio, eles podem possuir, né, oceanos, enfim, água líquida na superfície, o que é muito interessante para a formação de vida. Já tem alguma certeza que há água nesses planetas ou isso ainda vai exigir novas técnicas de descoberta de atmosfera, de água líquida no planeta? Como é que está essa questão? O primeiro passo é descobrir o planeta na região de habitabilidade. Isso já foi feito. Agora, não dá para dizer se os planetas têm água ou não. Por quê? Porque ainda não sabemos muito acerca da atmosfera dos planetas. Então, a atmosfera é muito importante. Por quê? Porque, se você for pensar aqui no nosso sistema solar, por exemplo, né, Vênus é um planeta que tem uma atmosfera muito densa, né, ele está mais próximo do Sol. A atmosfera densa ocasiona um efeito estufa muito violento no planeta. Então, o que acontece? Como o efeito estufa é muito grande, isso aquece a superfície do planeta e não permite que a água esteja em estado líquido. A água vai ficar em forma de vapor, né? vai evaporar. Então, se tiver uma atmosfera muito densa, vai acontecer isso. Porém, se a atmosfera for muito fraca, também pode acontecer que a radiação vinda da estrela, né, não seja barrada pela atmosfera e a água também evapore. Então, a atmosfera não pode ser nem muito densa, nem muito fraca. Então, a análise da atmosfera dos planetas é fundamental para entender, para se pensar uma possibilidade de ter água líquida na superfície do planeta. E essa análise da atmosfera desses planetas ainda não foi feita? Não foi feita porque ainda não temos a capacidade tecnológica para fazer isso. Porém, com a nova geração de telescópios que está vindo ali, né, da NASA e da Agência Espacial Europeia, já agora no ano que vem, 2018, vai ser lançado o James Webb, que é o telescópio que vai substituir o Hubble, né, o telescópio espacial Hubble, da NASA. E também vai ser construído o ELT, que é o Extremely Large Telescope. Né, esse aí é da Agência Espacial Europeia. E com esses 2 telescópios, a gente vai ter a capacidade, sim, de fazer uma análise mais profunda da atmosfera dos planetas e, com isso, saber se tem ou não, né, água líquida nos planetas. Mas como é que você, com esses novos telescópios, você vai descobrir esse tipo de atmosfera? Como é que isso é identificado? Qual é a técnica para isso? A técnica, na verdade, é aproveitado também o método de trânsito, né?
Quer dizer, quando o planeta está passando em frente à estrela, o que acontece é que a luz vinda da estrela é filtrada, né, pelos gases que compõem a atmosfera do planeta. Então, aí você, quer dizer, vai haver um espectro de absorção, né, vai ter linhas de absorção. Então, aí você determina quais são os elementos químicos que compõem a atmosfera do planeta, né? E a partir dali, por exemplo, se tem uma atmosfera similar à Terra, né, rica em nitrogênio, oxigênio, etc. Agora, foi dito que esse novo sistema planetário do TRAPPIST-1, ele está a 39 anos-luz da gente. E aí dizem que é o nosso quintal astronômico. É isso mesmo ou está muito distante ainda para a gente chegar lá? Bom, na verdade, se a gente pensar em termos astronômicos, né, o planeta, que foi inclusive recentemente descoberto, né, mais próximo da Terra, está em Alpha Centauri, né, que são 4,2 anos-luz de distância. Esse aqui tem 40, né? Então parece perto. Se a gente for fazer entrar numa análise estatística dos planetas desses 3.000 que foram descobertos, a maioria estão muito longe, né? Centenas de unidades astronômicas. Esse aqui é 40, parece razoável, mas na verdade é bastante longe para pensar numa possibilidade da gente, né, explorar aquele sistema planetário. Agora sim, a gente sabe que é bastante longe, você andar quase 39 anos-luz, né, andar na velocidade da luz durante 39 anos até chegar a esse sistema planetário. Agora, pelo que você conhece em termos aí de desenvolvimento tecnológico, dessas novas tecnologias de propulsão, como é que você visualiza a raça humana chegar a visitar um desses planetas? Vamos supor mais perto, que está a 4 anos-luz da gente. Tem algum cálculo para isso? Alguma expectativa? Olha, sempre fazem essa pergunta, né? E os astrônomos não têm uma resposta muito adequada para tentar, pelo menos, ter uma estimativa, né? Só para ter uma noção, essa sonda que foi enviada para Plutão, chamada New Horizons, ela foi lançada em 2006, né, e chegou em Plutão em 2015. Né? Demorou 9 anos para chegar, né, em Plutão. E Plutão está no nosso sistema planetário, está, né, logo ali. Mais ou menos a distância do Sol a Plutão é 40 vezes a distância do Sol à Terra. Né? Então, para chegar num sistema de 4 anos-luz, né, que é muito mais longe do que a distância de Plutão, eu não aventuraria uma resposta daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu acredito que seriam dezenas de anos. Né? Fora esse sistema planetário, existem outros sistemas planetários já descobertos com planetas semelhantes à Terra? Sim, sim. Quantos tem, assim, mais ou menos parecidos? Tem. Com o passar do tempo, claro, os planetas mais fáceis de serem descobertos são os maiores, né? Porque eles causam uma diminuição na queda, né, do brilho da estrela maior. Agora, depois foram descobertas as superterras, que são planetas com algumas massas da Terra, né? Até 10 vezes a massa da Terra. Já tem sistemas planetários com planetas com massas determinadas bem próximas à massa da Terra. Né? Inclusive, em 2015, foi descoberto o Kepler 452b, né, que é um planeta que ele orbita uma estrela muito similar ao Sol, né, e ele tem um período orbital de 385 dias. Se a gente pensar que o período orbital da Terra é 365 dias, né, então o planeta está mais ou menos a mesma distância, né, que nós estamos do Sol, né? Então isso foi uma descoberta importante, porque o planeta em tamanho é parecido com a Terra, né? Na verdade é 60% maior, tem 1,6 vezes o raio da Terra. Então ele deve ser maior que a Terra em massa também, né? Mas enfim, um planeta similar à Terra, orbitando uma estrela similar ao Sol, com um período orbital muito similar ao período orbital da Terra.
Então, ele está também na região da habitabilidade do sistema. E aí tem outros também. Tá? Tem o Kepler 22b, tem o Kepler 186f, enfim, tem uma lista aí de superterras habitáveis, né, na região de habitabilidade. Assim, na mesma região que nós estamos aqui em relação ao Sol. Isso. Só que se a estrela for menor que o Sol, por exemplo, para o planeta estar na região de habitabilidade, ele tem que estar mais próximo para receber a mesma quantidade de energia, né? Tá. Agora, se a estrela for maior que o Sol, ele tem que estar um pouco mais longe para receber essa mesma quantidade de energia. É importante a massa, né, do Sol, e, portanto, a temperatura dele, da estrela, é importante para situar a região de habitabilidade. Agora, Adri, o que acontece quando uma estrela morre? O que acontece com esses planetas quando uma estrela morre? Bom, a estrela ela passa por várias fases, né, antes de morrer. Então, o Sol, por exemplo, ele vai passar pela fase de gigante vermelha, né, onde vai sofrer uma expansão da superfície. Então, isso vai fazer com que os planetas mais próximos da estrela sejam fatalmente engolidos, né, por esse crescimento da estrela. Né? Isso vai acontecer no sistema solar com os planetas interiores, né, inclusive com a Terra. Então, depois a Terra, o Sol, né, a estrela, ela encolhe, né, passa por uma fase de aumento da densidade, né? Então ela vira uma anã branca, né? E dependendo da massa inicial ela pode encolher ainda mais, virar uma estrela de nêutrons até chegar num buraco negro, se a massa inicial for suficientemente grande. O caso da estrela de TRAPPIST-1, ela é semelhante ao nosso Sol ou é diferente? Não. Ela é bem diferente, ela tem uma massa de 8% da massa do Sol. Quer dizer, é bem menor. Bem menor. É uma estrela conhecida com o nome de anã vermelha. Tá? Então, é do tipo M8. São estrelas de baixa massa. Né? O raio da estrela, o tamanho, é 11% do raio do Sol. Tá? E 11% do raio do Sol é um pouco maior que o planeta Júpiter. Então, a estrela TRAPPIST-1 é um pouquinho maior que o planeta Júpiter em tamanho. Caramba. A gente está falando aqui sobre descoberta de sistemas planetários, né? Ser físico, ser astrofísico. Eu queria que você dissesse para o nosso público como é que se faz para se fazer uma carreira como essa. Quais são os caminhos? Sim. Bom, no meu caso, né, acho que no caso da maioria dos astrônomos, acho que começa pela vocação de você, né, gostar da astronomia. E esse foi o meu caso. Na época, quando eu fiz a graduação no Uruguai, não existia a graduação em astronomia. Portanto, eu tive que fazer física e depois uma especialização em astronomia. Aí depois vim fazer pós-graduação e tal. Mas o importante é isso, você gostar muito da astronomia. Dentro da astronomia tem diversas áreas, né? Inclusive no nosso observatório, onde temos graduação e pós-graduação, temos área de sistemas planetários, que é a minha área, mas também tem as pessoas que estudam galáxias, estrelas, né, cosmologia, etc. Né? Então, o caminho é esse. O caminho é, se você está no Rio de Janeiro, você pode fazer a graduação em astronomia, no Observatório do Valongo, depois fazer pós-graduação. Ou, se não, também você pode começar fazendo física, alguma área mais próxima, né? E dali fazer a pós-graduação em astronomia. Tem que ter muito conhecimento de matemática, porque tudo isso são baseados em modelos, correto? Para você identificar um planeta, uma atmosfera de um planeta, isso, no final das contas, tem matemática por trás disso, correto? Tem. Muito. Inclusive, alguns alunos eles ficam um tanto decepcionados, né? Porque chegam no início da carreira, né, do curso de astronomia e acham que não vai ter nada disso, né? Mas os primeiros anos são cheios, né, de disciplinas de física, de matemática, porque realmente é necessário, né, para você. O cientista trabalha com modelos, né, então ele precisa de física, de matemática para estabelecer esses modelos. Adri, obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa Ciência em Movimento, falando sobre o TRAPPIST-1. Né, a sua mensagem final para o nosso público. Agradecer, foi muito boa a entrevista e eu sempre gosto muito de fazer esse tipo de divulgação, né, científica
especificamente da minha área. Eu tenho ido em escolas, né, também em escolas públicas no Rio de Janeiro, para divulgar, né, tanto essa minha área de sistemas planetários quanto astronomia em geral. E o resto, um bom dia para todo mundo. Obrigado, Adrian. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento. Você sabe que o programa é ao vivo, toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. E você pode acompanhar também o programa, as nossas reprises, no RPT Play também, o programa ao vivo também no RPT Play. Você pode também acompanhar toda a série de programas do programa Ciência e Movimento no nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento, acompanhar nossas postagens no Facebook, TV Ciência e Movimento, e também acompanhar a gente no Twitter, TV Ciência e Movimento. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau. Estamos começando os bastidores do programa Ciência e Movimento. Acabamos de realizar a entrevista com o Adrian Fernandes, do Observatório do Valongo, correto? Adrian, a gente sabe que fazer uma pesquisa como essa para descobrir planetas não é um homem só que faz isso, uma equipe de pesquisadores em determinados laboratórios ou em universidades que, de certa forma, conjuntamente trabalham para fazer esse tipo de descoberta. Como é que é a relação hoje do Observatório do Valongo em termos de uma rede internacional de pesquisadores? Como é que acontece essa colaboração? Bom, você diz especificamente na área de sistemas planetários. Bom, eu especificamente não trabalho com observação. Quer dizer, eu não... Tem sim a parte dos astrônomos que trabalham diretamente com observação, mas o que a gente costuma fazer é pegar os dados, né, as bases de dados que já existem, inclusive são públicas, e trabalhamos com esses dados para fazer modelos, para fazer pesquisa. Agora, no caso, por exemplo, teve aí uma missão espacial chamada Corot, né, em que também utilizava o método de trânsito para descobrir planetas, né, e o Brasil fazia parte do consórcio, né, da rede do satélite. Então, pesquisadores brasileiros tinham acesso, né, aos dados antes deles virarem públicos. Então, isso fazia com que, né, a pesquisa fosse feita de forma primordial, né? Quer dizer, não tinha que esperar todo mundo publicar primeiro para depois você ter acesso aos dados, para depois você publicar seu artigo. Mas agora nós trabalhamos com esses dados públicos mesmo, né? Esse satélite Corot já parou de funcionar, cumpriu a missão dele. Inclusive o Kepler, que era o último, né? E foi o grande sucesso, né, para a detecção de planetas. O Kepler já era da NASA. Ele também acabou, né? Ele a vida útil dele foi programado para 3 anos. Acabou ano passado. Então agora a gente tem que reduzir os dados, né, que estão vindo desse Kepler, que tem bastante, né? Ele observou 150 mil estrelas, ele monitorou o brilho de 150 mil estrelas, então tem bastante coisa ali para reduzir, né? Digamos, aquela lista de planetas candidatos é dali que vem, né? Você tem trabalho para reduzir os dados, então dali que a lista de planetas pode virar os planetas confirmados. Então quer dizer que hoje você tem vários dados que foram coletados por esses telescópios e muitos ainda não foram analisados. Não. Você está ainda aplicando modelos desses dados para tirar alguma conclusão, é isso? Eu não faço isso especificamente, mas tem em São Paulo tem uma equipe de professores, né, de pesquisadores que fazem a determinação de órbitas, né? Eles pegam os dados crus, né, dos satélites e a partir dali determinam a órbita dos planetas, por exemplo, qual é a distância da estrela, né, qual elíptica é a órbita, se ela está inclinada ou não está inclinada, etc. Esse tipo de calcular a massa também do planeta, o raio, né,
que eu faço é já pegar esses dados, essa determinação orbital, e a partir dali fazer modelos da evolução do sistema planetário, como ele pode ter se formado, como ele pode ter evoluído a configuração atual. Né? É uma segunda etapa. É uma segunda etapa. É uma etapa que identifica o sistema planetário e a outra que vai contar a história desse sistema. Agora, quanto tempo você acha que a gente vai demorar? Quer dizer, essa questão está quente, pelo que você falou. Vai ser um novo telescópio que vai identificar a atmosfera dos planetas. Quanto tempo você acha que vai demorar para a gente realmente descobrir um planeta com água e parecido com a Terra? Bom, quando se fala em tecnologia, né, a gente não pode se aventurar muito a dizer 3, 4 anos, tal, mas eu acho que está bem próximo. Com essa nova geração de telescópios, né, principalmente o James Webb e o ELT, da Agência Espacial Europeia, eu acredito que nos próximos 10 anos, né, por falar em limite máximo, né, a gente já vai ter a confirmação, pelo menos, da existência de água, né? Pelo menos traços, né, de água na atmosfera de um planeta, ou também, por que não, confirmação de água, né, oceanos globais, né, na superfície do planeta. Bom, olha, obrigado pela sua entrevista, né? Sucesso nas suas pesquisas. Muito obrigado. Até a próxima. Estamos encerrando aqui os bastidores do programa Ciência e Movimento com Adriano Rodrigues, pesquisador do Observatório do Valongo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau.